A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Nesta aula, abordaremos um pouco da história de Flávio Josefo e vamos procurar entender por que ela tem tanta importância para o contexto cultural do primeiro século. Mas antes, é muito importante que você não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu joinha ali, dá aquele positivo, se inscreva no canal e depois compartilha essa aula com o maior número de pessoas. Muito bem, o objetivo da nossa aula é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento, para que com isso tenhamos uma visão mais apurada, uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente eram naquele momento da história. Nas aulas passadas, falamos sobre os movimentos judaicos e isso ficou bem esclarecido, principalmente na primeira aula. E, inclusive, você pode até rever essa aula aqui no canal. É aquela aula sobre paradigmas, onde foi explicado como que foi que surgiram esses muitos movimentos judaicos, como eles foram baseados na antiga fé de Israel. Isso tem tudo a ver com o contexto do Novo Testamento. E hoje nós vamos ver Josefo para entender melhor essa situação dos vários movimentos judaicos daquele primeiro século. Muito bem, como já foi falado, na aula de hoje vamos falar de Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador judeu muito controverso no meio acadêmico. Josefo ficou responsável de apresentar para os romanos a percepção deles sobre o comportamento desses movimentos judaicos contemporâneos à sua época. Ele procurou passar aos romanos uma visão geral daqueles partidos judaicos, ou como ele mesmo chamava, de filosofia judaica. Porém, talvez não tenha passado ou causado o efeito que ele esperava. Porque, para os romanos que eram os leitores de Flávio Josefo, todos os judeus eram iguais. Qualquer relato era entendido como uma expressão da religiosidade judaica. E aquilo que Josefo relatava, aquilo que ele relatou para o entendimento dos romanos, eles compreendiam que eram pessoas judias se envolvendo em intrigas religiosas. Para os governadores, os procuradores ou qualquer responsável designado pelo Império Romano para a região da Palestina, mais especificamente para Israel, era extremamente importante conhecer o comportamento do povo judeu, para que eles entendessem o motivo daquelas constantes rebeliões e guerras locais. Eles precisavam entender como aquilo tudo acontecia. E nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre como Flávio Josefo passou essa informação, essa história para os romanos. E com as obras de Flávio Josefo, nós vamos entender a relevância de tudo isso no contexto do Novo Testamento. Nesta aula, abordaremos todo o conteúdo da seguinte forma. Primeiro, quem foi Flávio Josefo? Quem foi ele? Quem era ele? Segundo, o contexto histórico dos escritos de Josefo. Como, quando e por que surgiram esses relatos. Em terceiro, vamos ver de uma maneira geral, vamos ter uma visão geral dos escritos de Josefo e vamos fazer uma breve descrição desses relatos. Em quarto, por que utilizar Flávio Josefo e não o relato de outros historiadores contemporâneos dele? Por que essa preferência pelas obras de Flávio Josefo? E em quinto, para terminar a aula, vamos fazer um estudo de caso, analisando Josefo e os paralelos sobre Jesus e o Novo Testamento. Muito bem, quem foi Flávio Josefo? Começamos apresentando essas imagens. Vamos perceber nessa primeira foto do Arco de Tito em Roma. Nessa primeira imagem, podemos ter um olhar geral do Arco de Tito,
Na foto seguinte, um pouco mais específica, vamos tomar consciência de que existem contornos e formas esculpidas dentro do Arco de Tito que está em Roma. Olhando mais detalhadamente, conseguimos perceber essa menorá. É evidente, de acordo com esses detalhes, que estão representando a cultura judaica. Então, é inquestionável, porque esse arco está contando um pouco da história dos judeus em Roma. Muito bem, vamos ao nosso personagem. O nome, Tito Flávio Joséfo. Ele nasceu em Jerusalém no ano de 37 depois de Cristo, por volta desse ano. E seu nome judeu é Yosef ben Matitiahu. Vou repetir, para alguém queira anotar, Yosef ben Matitiahu. Traduzindo, é José, filho de Mateus. Joséfo era descendente de famílias muito importantes. Por exemplo, do lado materno, ele era descendente de sacerdotes renomados. E do lado paterno, ele pertencia à linhagem real dos Asmoneus, esses governantes que ficaram conhecidos como Macabeus. José era membro do partido farisaico desde a mocidade, desde novinho ele pertencia aos fariseus e ao partido dos fariseus. E segundo a sua própria autobiografia, segundo ele, ele foi uma criança prodígio. Joséfo recebeu uma boa educação. A sua língua nativa era o hebraico e ele falava o aramaico. E também possuía um bom entendimento do grego koiné. Embora não fosse bem fluente, era um pouco imperfeito, mas ele conhecia o grego koiné. Em sua juventude, ele se envolveu, ele investigou como era o estilo de vida sectária dos moradores da comunidade de Qumran. Então ele esteve ali durante a sua juventude, porém logo ele viu que aquilo não era para ele, e logo desistiu daquela vida sectária e voltou a ser um fariseu. Porém, devido à fama da sua família, ele acabou sendo envolvido em todos os acontecimentos que marcaram a sua época. Muito bem, vamos então ao contexto histórico. Joséfo, ele foi designado para ir a Roma numa missão diplomática. E lá ele teria que negociar a liberdade de alguns sacerdotes judeus. Perceba que ele foi para Roma não como um prisioneiro e nem como um guerreiro. Ele foi lá para fazer diplomacia, ele foi para conversar. Quando ele chegou lá, ele ficou impressionado com aquelas realizações de Roma, com a cultura romana. E ele se encantou-se, ele viu que o mundo era bem maior do que ele imaginava. Ele retornou para Jerusalém para transmitir um pouco daquela cultura que ele viu e tentou apaziguar as guerras, as revoltas que estavam se tornando acirradas. Infelizmente, quando ele voltou para Jerusalém, todos os esforços que ele fez para evitar a guerra falharam. José falhou em sua missão, não convenceu ninguém. Quando finalmente a rebelião contra Roma explodiu, ela eclodiu no ano de 66 depois de Cristo. Como ele era um membro muito educado e já era renomado, ele pertencia à elite israelita, foi dado para ele a liderança militar da região da Galiléia. Então ele ficou responsável militarmente para lutar na guerra contra Roma, naquela rebelião contra Roma. Ele ficou responsável pelos exércitos ou pelas tropas locadas na Galiléia. Percebam que com apenas 29 anos, Joséfo já era uma pessoa altamente educada, com boas referências. E foi por isso que entregaram a ele a liderança militar da região da Galiléia. Isso foi em 66. Um ano mais tarde, em 67, veja que durou um ano isso, essa guerra, essa revolta. Joséfo e suas tropas, então, foram encurralados pelas tropas romanas
perto da cidade de Odfat. Vocês vão encontrar alguns relatos com essa cidade Odfat, escrita como Jotapata. É uma maneira de ser traduzida essa cidade de Odfat na Galileia. Bom, nesse local, então, eles foram encurralados e não tinham saída. Os seus soldados, os soldados que estavam com ele, queriam se matar, preferiam se matar do que serem capturados vivos, mas Joséfo não cometeu suicídio. E aí fica um parênteses, não dá pra gente saber se ninguém se matou, ele convenceu a todo mundo ficar vivo, ou se todo mundo se matou e ele foi o único que ficou vivo. Aí fica então essa especulação para um estudo mais aprofundado para frente. Hoje não é o nosso caso, estamos analisando o contexto histórico do que aconteceu com Joséfo, para a gente falar sobre os livros. Muito bem, após essa situação, ele foi levado cativo pelos soldados de Vespasiano. Então, Vespasiano, que estava no comando dessa tropa que encurralou Joséfo, não matou ele, só levou preso. E quando Vespasiano levou ele, os soldados de Vespasiano levou ele preso, lá ele foi encarregado de servir aos romanos como um contato, de repente como tradutor, como fazer a diplomacia entre a tropa que venceu, a tropa romana, e os israelitas derrotados. Muito bem, um ano depois, em 68 depois de Cristo, aconteceu algo que movimentou o Império Romano todo. O grande imperador Nero cometeu suicídio, se matou. E muitos nobres romanos disputaram entre eles quem iria ocupar o lugar do imperador. Joséfo, então, previu que o seu benfeitor, que não tinha matado ele, que levou cativo, Vespasiano, ele é que se tornaria o imperador, o próximo imperador. Mas não foi só Joséfo que previu. Existia também um rabino muito famoso, o rabino Yohanan ben Zakkai. Ele, de acordo com o Talmud, já tinha profetizado que Vespasiano iria ser o imperador. Mas, enfim, o Joséfo previu que Vespasiano seria o próximo imperador. E, na verdade, aconteceu, porque Vespasiano, um ano depois, em 69, foi chamado para comparecer a Roma. E quando ele foi lá para Roma, chegando lá, o Senado declarou ele imperador. Isso aconteceu em 69 depois de Cristo. Joséfo, então, começou a servir como conselheiro de um dos filhos de Vespasiano, o general Tito, ou Titus. Logo após Tito ter dominado Jerusalém sob o poder de Roma, então Joséfo passou a ser conselheiro dele. E nesse interim, Joséfo testemunhou pessoalmente a derrota e a destruição de Jerusalém, a queda dos muros, a destruição do templo. Nesse meio tempo, ele recebeu a liberdade após a guerra. E Joséfo, então, se muda para Roma. E ele assumiu o nome do seu benfeitor, Titus. O problema é que toda a história que nós sabemos sobre Joséfo vem dele mesmo. Foi o próprio Joséfo que contou a sua autobiografia. Agora, segundo os outros historiadores, Joséfo aumentava relatos. Joséfo destacava importâncias. Joséfo cometia muitos exageros. Quando ele fala de números, são incrivelmente altos e aí torna uma coisa sem sentido. Como muitos outros historiadores, Joséfo também elogiava o seu próprio povo. E embora Joséfo tente pintar os judeus da melhor maneira nos seus relatos, nós devemos lembrar que ele está escrevendo para os romanos. E, sem dúvida, ele tem uma tendência pró-romana também. Os estudiosos, eles concordam que o seu principal argumento, o argumento de Joséfo, o principal argumento dele é sólido, pela razão de que ele escreve à luz de outras obras publicadas da história. Então, ele usa as outras obras para referência, é por isso que ele não se contradiz e os argumentos dele são sólidos. Muito bem.
Joséfo, então, passa a escrever toda a história dos judeus para os interlocutores romanos. Isso significa que ele precisa ter muito cuidado com o que ele diz. Não é possível falar abertamente. É problemático. Especialmente porque Roma pretende eliminar todos os focos de rebelião. Roma está disposta a impor a sua pax romana, o que é uma contradição, porque para impor essa pax romana era necessário usar de muita violência. Porque nesse contexto do primeiro século, contemporâneo de Joséfo, a paz romana, a pax, significava eliminar todo mundo que pensa diferente do império. Muito bem, dessa forma, considerando esse aspecto, os estudiosos concordam que o principal papel, o principal argumento usado por Joséfo é sólido, porque, como já falamos, ele duplica a história de obras que já existem, então não tem como se contradizer. Ele tenta retratar nas obras dele o melhor possível os judeus. Mas não podemos esquecer, como já foi dito, né, que ele está falando para os romanos. E tem uma atitude pró-romana, então ele tem que falar em favor dos romanos. E isso, nesse contexto histórico de Joséfo, fica muito difícil para ele contar a história dos judeus sem ofender os judeus nem ofender os romanos. Muito bem, vamos ver a significância histórica de Joséfo. Se nós não tivéssemos as informações que nós temos agora dos pergaminhos do Mar Morto, o nosso conhecimento, inclusive essa aula sobre o Mar Morto, você pode ver aqui no canal também, só ver nas aulas passadas, tem uma aula muito boa sobre os pergaminhos do Mar Morto. Muito bem, se nós não tivéssemos esse conhecimento dos pergaminhos do Mar Morto, o nosso conhecimento das crenças judaicas antigas ia ser bastante incerto. Então, se nós não tivéssemos hoje em dia esse conhecimento que foi trazido através da descoberta em 1947 dos pergaminhos do Mar Morto, tudo que nós pensávamos no primeiro século seria baseado em suposições, mas agora não, temos os pergaminhos, temos certeza como eles se comportavam no primeiro século. Então o nosso conhecimento está melhor, mais apurado. Mas se nós não tivéssemos a história contada por Joséfo, esse enredo básico histórico, principalmente entre os anos 150 a.C. e a destruição do templo, anos 70, nesse período, entre 150 antes e 70 depois de Cristo, nós não íamos entender o enredo básico da história. E até as orientações, as informações dos pergaminhos do Mar Morto ia ficar um tanto vago. Mas é porque nós conhecemos a história de Joséfo que nós temos, então, um enredo básico para se afirmar. Porque, então, para os cristãos era muito favorável preservar esses relatos históricos. Por isso tinha muita significância a história de Joséfo. E por que eles preferiram os livros de Joséfo e não outros relatos? Porque havia uma correspondência histórica com o Novo Testamento. Já ao contrário dos antigos rabinos, eles ignoraram por completo as obras de Joséfo. E também a versão grega das Escrituras, a Septuaginta, porque em algum momento começaram a ser usadas exclusivamente pelos cristãos e ativamente. E para muitos judeus, Joséfo não passava de um traidor. Mas não era bem assim. Vamos ver uma visão geral, vamos analisar uma visão geral dos escritos de Joséfo. Porque agora vamos falar um pouco o que a gente conhece de Flávio Joséfo, pelo menos o básico. Vamos falar da visão geral dos escritos. Para isso vamos elencar 4 obras dele, 4 obras importantes. A primeira é a Guerra Judaicas, a segunda, a Antiguidades Judaicas, em terceiro, a Vida, que é uma autobiografia de Joséfo, e, por último, em quarto lugar, a obra Contra Ápio.
As maiores obras são essas duas primeiras que citamos, as chamadas Guerras Judaicas e depois as Antiguidades Judaicas. As outras duas, digamos que não são assim tão relevantes. A chamada Vida é uma autobiografia de onde a gente tirou essas informações que temos falado anteriormente. Agora, contra Apion, ele é um texto, é uma discussão, um tratado filosófico contra o filósofo egípcio chamado Apion. O imperador Vespasiano, ele incumbiu Joséfo de escrever e contar as guerras judaicas. E essa incumbência, Joséfo terminou essa obra, ele concluiu no ano 78 depois de Cristo. Ele já estava aí com seus 41 anos de idade. Depois ele escreveu Antiguidades Judaicas e concluiu no ano de 93 depois de Cristo. Vai fazendo a conta aí, ele já está com quase por volta aí de 56 anos. Quando chegou no ano 100 depois de Cristo, ele agora já estava com 63 anos de idade. Joséfo terminou essas outras duas obras, A Vida, que é uma autobiografia, e Contra Apion. Depois disso, ele logo morreu. Muito bem, vamos falar sobre o livro Guerras Judaicas. O livro das Guerras Judaicas foi escrito como uma história detalhada na década de 70 depois de Cristo. É composto por 7 seções, 7 livros, que cobrem o evento começando com a revolta dos Macabeus. E ele conclui essa obra com a derrota de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Esse termo Macabeu é um apelido dado à família sacerdotal dos Asmoneus e significa martelo. Do idioma aramaico, Macab significa martelo. A tradição judaica diz que é um acróstico. Macabeu significa um acróstico da passagem do livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, lá onde está escrito a frase Adonai mi kamokahanidar. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Os livros extracanônicos de Macabeus registram os eventos desta guerra contra os gregos, ou seja, uma revolta contra a imposição da cultura grega, e estabelecem as bases para a celebração nacional da festa judaica chamada Hanukkah. Então, foi durante esses acontecimentos das guerras macabaicas, dos macabeus, que eles venceram os gregos e, assim, lutando contra muitas adversidades, estabeleceram então as bases para a celebração dessa festa chamada Hanukkah. Inclusive, nós estamos no meio desse período, no período do Grande Lamento, que são as 3 semanas de luto pela destruição do templo e das muralhas de Jerusalém. Para aqueles que estudam a cultura judaica, sabe que estamos vivendo esse período aí de 21 dias de tristeza, onde lamenta a queda do templo, a queda dos 2 templos e da muralha de Jerusalém no ano 70. Esse período de 21 dias de tristeza começou no dia 23 de julho e vai terminar agora no dia 13 de agosto. É um lamento pelas destruições das 2 obras do templo e também pela queda do muro de Jerusalém. Assim como também eles lamentam nesses dias as tristezas que atingem os judeus. Por exemplo, a expulsão dos judeus da Espanha no ano de 1492. Esses são alguns dos motivos por que estamos passando, os judeus estão passando por esse período de lamentação. Nesses períodos, eles, por exemplo, costumam visitar os cemitérios, não arrumam a barba, não cortam o cabelo, não arrumam o cabelo. Alguns chegam até o extremo de não tomar banho. Mas, enfim, eles não se preparam. É tão triste, tem que demonstrar essa tristeza. Muitos até fazem jejum. Tudo isso para relembrar essas tristezas que envolveram os judeus no primeiro século, no ano 70, e também
as guerras macabaicas. Enfim, o livro As Guerras Judaicas, ele conta essas situações, e esse livro de José sobreviveu apenas porque ele foi escrito em grego. Alguns dizem que existiam as cópias em aramaico, mas esta obra, ela confronta, em alguns relatos, os aspectos negativos dos judeus. E é muito importante prestar atenção nisso, porque, de acordo com Joséfo, a razão para a derrota nas guerras são porque as brigas internas judaicas são muitas. Ele retrata, nesse livro Guerras Judaicas, o povo de Israel não com uma inferioridade militar. Joséfo atribui a derrota do povo a essas divisões internas. Ao invés de admitir que eles tinham um problema de inferioridade militar, Joséfo diz que os judeus são um povo forte, corajoso, é um adversário digno de lutar contra Roma. E com isso ele merece o respeito de Roma. Porém, ele diz que a causa deles serem derrotados é porque existem essas facções, essas brigas internas. Porém, como Joséfo escreve para os leitores romanos, não precisamos nem nos esforçar muito para perceber que os romanos são retratados da melhor maneira possível. De acordo com Joséfo, de acordo com ele, os romanos não eram agressores. Inclusive, eles estabeleceram um governo razoável. E pasmem, segundo Joséfo, os romanos nem são culpados pela destruição do templo de Jerusalém. Não, Joséfo diz que tudo não passou de um acidente. Muito provavelmente, esta é a razão maior porque os rabinos repudiam as obras de Joséfo. Os rabinos não consideram as obras de Joséfo, porque essas argumentações de Joséfo, elas causam revolta. E falando em revolta, segundo Joséfo, a revolta em si é, na verdade, o resultado de uma má gestão administrativa daquela região da ilha. De acordo com Joséfo, se tivesse uma boa administração, toda aquela revolta teria sido evitada. Muito bem, esse é o aspecto das guerras. Vamos para o livro Antiguidades Judaicas. O livro Antiguidade Judaica foi feito sob o modelo de um outro trabalho histórico. Joséfo utilizou as Antiguidades Romanas, que foi escrito por Dionísio de Halicarnasso. Joséfo então pegou essa obra de Dionísio de Halicarnasso, que chamava-se Antiguidades Romanas, e como modelo ele começou a escrever o livro Antiguidades Judaicas. Em Antiguidades Judaicas, Joséfo desenrola a história desde o tempo de Adão e Eva até o tempo dos reis e profetas de Israel. E ele termina essas Antiguidades Judaicas com as guerras judaicas em Roma. Então, esse livro Antiguidades Judaicas, ele é uma releitura da própria Bíblia hebraica, a Taná. Muito bem, o livro Contra Apion. Esse é um trabalho polêmico, escrito por Joséfo para defender o judaísmo. E ele defende o judaísmo como sendo um modo de vida. Segundo Joséfo, a filosofia mais antiga é a filosofia judaica. E ela se coloca, se levanta contra as filosofias modernas porque são pagãs. Diferente das outras obras de Joséfo, esta, Contra Apion, procura apresentar o judaísmo como algo positivo. Muito bem, agora temos a autobiografia, o livro que ele chamou de Vida. Nesse livro de Joséfo, que ele chamou de Vida, provavelmente ele escreveu para ser lido junto com os outros livros, como uma biografia de um escritor. Seria até possivelmente que ele usava, inclusive, de contexto para contextualização do próprio Joséfo e do momento em que todo mundo estava vivendo ali no primeiro século. Muito bem, por que Joséfo? Por que optar por Joséfo? Por que escolher
as histórias de Joséfo e não outros escritores. A pergunta que surge e a pergunta que não quer calar, e é inevitável, porque quando se constata, após a constatação de que Joséfo escrevia para os romanos e que ele tem uma linha mais pró-romana e que, enfim, ainda que ele retrate positivamente os judeus, ele passa nas obras dele a retratar ainda mais positivamente os romanos. Então a pergunta que surge, a pergunta que não quer calar é por que ser ele? Por que foi ele o historiador mais lido pelos cristãos e não outros? A razão por que os historiadores, os estudiosos bíblicos se detêm muito em Joséfo é porque as suas obras são bem detalhadas, elas são bem preservadas. Mesmo que Joséfo utilizasse de exageros nas palavras e nos exemplos, nos números, nas descrições de cenas, fazendo com que a narrativa nem parecesse como uma historiografia, de forma nenhuma parecia como uma historiografia. Porém, uma coisa precisa ficar muito bem clara aqui nesse ponto. Se a gente quisesse historiografia nos moldes como nós conhecemos hoje, que segue uma metodologia científica, como nós conhecemos, para que torne a historiografia válida, se nós quiséssemos uma historiografia nesse aspecto, pode ter certeza que ela destruiria ou desacreditaria todas as obras de Joséfo e de qualquer um dos historiadores daquele tempo antigo. Porque a maneira que nós temos historiografia hoje não é a mesma daquele século, daquele primeiro século. Então, dessa forma, nesse aspecto, é importante reconhecer as obras de Joséfo como historiografia, sim, compreendendo o contexto daquela época. Naquele contexto que foi escrito, é válido. Apesar dos exageros, apesar de tudo, ainda assim, as suas obras são escolhidas por serem muito detalhadas e bem preservadas. No entanto, os escritores judeus, os rabinos, eles ignoram Joséfo. Os rabinos ignoram também a Septuaginta, porque é a tradução grega da Taná. E por que isso acontece? Muito bem, nós temos que entender como foi a tradução da Septuaginta, já que citamos ela. Existe uma história, apesar de muitos considerarem como uma lenda essa história, que dizem que 72 rabinos foram reunidos, 72 tradutores rabinos foram reunidos em Alexandria. E esses ficaram conhecidos como os 70. E esses 70 rabinos, por assim dizer, né, eles foram colocados numa salinha, num espaço de trabalho, cada um separado do outro, com o objetivo de traduzir a Taná do idioma para o idioma grego. E nenhum se comunicava com o outro, cada um ficou na sua sala, naquela época, na sua cela, né? Não como prisioneiro, mas como tradutor. Enfim, no final desse trabalho, foi feita uma comparação entre todas aquelas 70 traduções. E o fato interessante e até milagroso que aconteceu, de acordo com essa história /lenda, é que todas aquelas 70 traduções eram completamente iguais, sem nenhuma variação. Se colocasse uma em cima da outra, nem os pontos, nada era diferente. Todas elas iguais, apesar de todos os 70 ficarem separados, cada um traduziu do hebraico para o grego e na tradução ficou igualzinha, sem nenhuma variação. Essa história, muito provavelmente, ela é contada dessa maneira para dar uma validação boa, para validar bastante a tradução grega, a Septuaginta, que ficou conhecida, a versão dos 70, Septuaginta. Essa tradução grega, que traduziu do hebraico para o grego a Taná, tem essa história de fundo para dizer para os judeus da diáspora, né, aqueles que falavam grego, para dizer para eles assim, esse texto que foi traduzido, ele tem a mesma autoridade que o texto
da Taná escrita em hebraico. E para aqueles judeus que viviam entre os gregos, que falavam grego, que liam em grego, eles poderiam ler e sentir aquele texto com a mesma piedade, com a mesma presença de Deus que tinha na Bíblia hebraica. E eles tinham a certeza de obter as mesmas informações a respeito de como viver a vida. Por isso, essas histórias mirabolantes e esses milagres a respeito da tradução. Por que eles queriam dizer? Ela é tão válida quanto a própria Taná. Mas mesmo assim, os rabinos a ignoraram. A Septuaginta eles nem quiseram saber. Diziam que ela não tinha nada disso, não tinha nada de milagre e não era válida. Dessa mesma forma que eles se comportaram com a tradução grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, eles se comportaram com os escritos, as histórias de Flávio Joséfo, pelas mesmas razões. A teoria e a história comum é que os guerreiros zelotes eram vistos como patriotas e Joséfo era visto como um traidor da comunidade judaica por causa da sua posição anti-guerra de outras. Mas a pergunta que fica é, será que essa é a razão obras judaicas ignorarem Joséfo? Afinal, Joséfo, ele era um patriota ou ele era um traidor? Os judeus, por exemplo, eles nunca acusaram o profeta Jeremias de ser um traidor por incitar a rendição para a Babilônia. Lembram-se das passagens do profeta Jeremias, do cerco da Babilônia, foram levados cativos? Jeremias se posicionou totalmente a favor da Babilônia e ninguém nunca disse que ele era um traidor. Contemporâneo a Joséfo, existia um grande rabino, vocês podem pesquisar na história, o rabino Yohanan ben Zakkai. E esse rabino contemporâneo de Joséfo, ele se posicionou totalmente contra a guerra com Roma. Ninguém chamou ele de traidor. Na verdade, havia muitos judeus que eram desfavoráveis a uma revolta, eram desfavoráveis a uma guerra, uma rebelião contra Roma. E eles viam os zelotes. E agora presta atenção, aí que é diferente. Esses que não queriam revolta, que não queriam guerra, eles viam os zelotes como agitadores e extremistas e radicais. Então, o que a gente pode considerar com esse contexto histórico e essas comparações é que a verdadeira razão pela qual os outros escritores judeus ignoram Joséfo é porque os seus escritos foram favorecidos e usados por aqueles que iam se tornar os cristãos. Os copistas cristãos, aqueles seguidores de Cristo que iam se tornar os cristãos, eles preservaram e diligentemente copiaram suas obras por razões próprias. Provavelmente porque eles correspondem com eventos do Novo Testamento e eram contemporâneos. Por isso os cristãos optaram por os escritos de Flávio Joséfo. Perceba que as obras que nós estamos mencionando aqui, conforme as datas, nós estamos falando de 78 depois de Cristo e também das atividades em 93 depois de Cristo, contra Apion e também aquela autobiografia. Então, o que está acontecendo nesse momento da história é que o movimento dos judeus seguidores de Jesus, e inclusive alguns gentios que aderiram a esse caminho, estes seguidores estão lendo Flávio Joséfo. Eles estão lendo as publicações, as histórias de Flávio Joséfo, para conhecer a história de Israel. É o que eles tinham para ler. E isso após a destruição do templo, ou seja, não tem mais templo e os seguidores de Jesus não têm permissão de frequentar as sinagogas. Eles foram expulsos desses lugares. Quando o templo estava de pé, eles não podiam ir. Depois que foi derrubado, não podiam frequentar sinagogas e outros locais. Então, quando essa situação se agravou, eles começaram a utilizar as obras de Joséfo. Era o que tinha para ler.
Então os rabinos repudiaram as obras de Joséfo porque os copistas cristãos começaram a copiá-las e a utilizar por razões óbvias e próprias. Muito bem. Flávio Joséfo e os paralelos sobre Jesus e o Novo Testamento. Nesse contexto das antiguidades judaicas, é importante a gente prestar atenção em algumas particularidades para a gente poder discutir melhor. Havia, nesse tempo, Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto. Estas e outras milhares de coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Essa narrativa que eu acabei de ler está no Testimonium Flavianus, no livro Antiguidade Judaica, capítulo 18, 3, parágrafo 63. Esta é uma afirmação muito positiva a respeito de Jesus, que está na Antiguidade Judaica. E tem argumentações teológicas bem definidas. Por exemplo, chamar Jesus de homem sábio e ainda argumentar se era possível chamá-lo de apenas homem, deixando uma grande dúvida se ele era humano. E ainda aquela afirmação categórica de que ele é o Cristo. E para melhorar ainda mais, tratar a ressurreição como fato acontecido realmente. E essa ressurreição, segundo a narrativa que acabei de ler das antiguidades, foi em cumprimento das profecias dos profetas antigos. E aí, Joséfo termina o seu relato dizendo que é justamente por essas coisas, por ele ser o Cristo, por ter sido crucificado e depois ressuscitou, Joséfo termina o seu relato dizendo que é justamente por isso que a tribo de Jesus, os cristãos, não está extinta até aqueles dias. Muito bem, é justamente por causa dessas afirmações que a maioria dos estudiosos duvidam da autenticidade, duvidam que isso seja autêntico. Porque esse Testimonium Flaviano, suspeitando que essas melhorias editoriais foram feitas por copistas cristãos, foram adulteradas. Essas declarações são muito afirmativas, afirmando que Jesus é o Messias, o Mashiach. Elas soam quase que como um credo. Quem lê essa passagem parece que está repetindo um credo, como se pertencesse a um seguidor de Jesus. E, definitivamente, Joséfo não era um seguidor de Jesus. Então, essa narrativa da antiguidade judaica é um tanto quanto confrontante, deixa dúvidas. Os copistas cristãos, para manter essas obras vivas e com acesso das pessoas, eles começaram a copiar as obras de Joséfo. E enquanto eles se empenhavam nessa tarefa, enquanto que eles se empenhavam ao máximo nessa tarefa, mesmo que tenha muita atenção e disciplina, presta atenção, mesmo com muita atenção e disciplina, existem erros. E esses erros são chamados de erros involuntários, que eles poderiam cometer, os copistas poderiam cometer os erros involuntários. Eles poderiam cometer muitos erros, tipo, pode haver vários. Por exemplo, pode ser o salto de uma palavra, pulou uma palavra, depois, ou então pulou uma linha, ou então saltou um trecho inteirinho. E quando vai ver, possivelmente está faltando uma página inteira, porque o copista confundiu. A mesma palavra, né? Aquilo que está acontecendo lá em cima no texto pode estar acontecendo no final do trecho. E assim ele pulou
toda aquela extensão. Isso são chamados de erros involuntários. Na matéria Bibliologia, nós temos essa aula onde os copistas cometiam esses erros involuntários. Mas são cometidos voluntariamente, ou seja, o camarada está copiando ou está escrevendo e ele escreve com a intenção de pôr a ideia dele, o sentido dele no texto. Então é um erro que ele comete querendo cometer. E quer transmitir aquele sentido. Mas como isso acontece? Pois bem, vamos explicar, ou tentar explicar, como que algum daqueles copistas poderiam ter adulterado o texto pensando estar fazendo um bem e de fato estar cometendo um gravíssimo erro. Pois bem, quando o copista tem a intenção de modificar o sentido do texto, ou seja, tornar ele mais claro, muitas vezes, pelo fato de ele ter já entendido aquele texto, ele resolve fazer anotações, deixando o texto maior. Né? Ele faz anotação do lado, embaixo, em cima, alguma coisa assim, e o texto acaba ficando maior do que aquele texto original. Ou ainda, pelo mesmo motivo, ele compreende que as palavras do texto original, aquilo que ele lê, ele já compreendeu, e ele entende que aquilo está muito exautivo, está muita coisa, muitas palavras explicando o mesmo assunto, são desnecessárias. Então, ele resolve tirar aquilo, resumir o texto, e com isso ele tira parte do texto original. Então, são erros que aqueles copistas poderiam ter cometido voluntariamente. São por esses motivos que a maioria dos estudiosos acha bastante estranha essa afirmação que nós lemos, que está contida no Testemunho Flaviano, que nós mencionamos. O trecho que nós acabamos de ler, esse Testemunho Flaviano, que está na Antiguidades, soa estranho, porque contrasta, se você pegar um trecho no próprio livro que Joséfo escreveu e comparar com esse trecho, vai ver que está contrastando, vai estar diferente. Por exemplo, olha esse próximo texto. E agora César, tendo ouvido sobre a morte de Festus, enviou Pinos à Judéia como procurador. Assim, ele reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante dele o irmão de Jesus, o que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E quando ele formalizou uma acusação contra eles, como infratores da lei, eles o entregou para serem apedrejados. Esse trecho está em Antiguidades Judaicas, capítulo 20, 9.1. Percebam que no mesmo livro tem dois tipos de textos que mencionam o nome de Jesus, mas olha a diferença. Né? A forma com que Joséfo normalmente narra é na terceira pessoa. E ele não toma para ele mesmo, para si, como sendo uma verdade. Algo que ele está crendo. Joséfo diz que as pessoas chamavam o irmão de Tiago de Cristo, não ele. Joséfo diz que quem chamava Jesus de Cristo eram os outros. E isso sim parece estar mais coerente com a narrativa de Joséfo. A afirmação categórica, ele é o Cristo, não, essa não parece combinar com as narrativas de Joséfo. É por isso que o Testemunho Flaviano soa um tanto quanto estranho. Esse outro trecho com a menção de Jesus Cristo é indireta. Trata-se de Tiago, estão falando de Tiago, e ele citou Jesus para lembrar que esse Tiago era irmão desse Jesus que as pessoas chamavam de Cristo. Se Jesus foi verdadeiramente visto como Messias por Joséfo, então é estranho que ele não menciona mais. Os estudiosos, então, não têm dúvida sobre essa declaração, porque aqui Jesus é meramente chamado de Cristo que os outros disseram Cristo. Muito bem, vamos falar um pouco de Herodes e Arquelau. Muito bem. Esse trecho que está
em Mateus, capítulo 2, versículo 22, diz assim. Esse é um trecho do Novo Testamento, dos Evangelhos. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Mateus 2 e 22. Esse é um trecho do Evangelho que está falando sobre José, pai de Jesus. A história vocês conhecem. Agora vamos ver a citação de Arquelau nas antiguidades judaicas, onde Joséfo escreveu. Então, por causa da mudança de coração, Herodes tinha se submetido. Ele mais uma vez alterou sua vontade e nomeou Antipas o seu sucessor. Contentou-se neste em nomeá-lo tetrarca da Galiléia e da Pérea, e deu o reino a Arquelau. Isso está em Antiguidades Judaicas, capítulo 17, 8.1, parágrafo 188. Essas são informações encontradas tanto em Mateus e confirmada nas Antiguidades Judaicas. Então percebam que as Antiguidades Judaicas são paralelas com os relatos dos Evangelhos. Por isso, a sua simpatia pelos cristãos. Muito bem, tem outras personagens que são citadas no Evangelho e nas Antiguidades Judaicas. Por exemplo, Pilatos e Caifás. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônites, Elisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Evidentemente, nessa contextualização que a gente acabou de ler em Lucas, a gente percebe nesse texto que Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Porém, é muito importante ficar claro aqui que cada um desses personagens citados nesse versículo tem o seu próprio tempo. Lembre-se, sumos sacerdotes só tem um por vez. Não existe dois sumos sacerdotes. Portanto, cada um deles foi sumo sacerdote na sua vez. Justamente, veja só, Flávio Joséfo comenta nas suas antiguidades judaicas. Tibério enviou Albino à Judéia como procurador, mas o rei privou Ananias do sumo sacerdócio. Joséfo, chamado Caifás, tornou-se seu sucessor. Quando Gratos tinha feito coisas, ele voltou a Roma, depois de ter permanecido ali na Judéia 11 anos. E Pôncio Pilatos tornou-se seu sucessor. Está na Antiguidade Judaica, capítulo 18, 2 e 2, parágrafo 35. Você veja que aquilo que Lucas falou ali, Anás, Caifás, sumo sacerdote, já a Antiguidades explica, né, que o rei Tibério, né, privou Ananias, o sumo sacerdote, né, e colocou Caifás no lugar dele. Né? Aí depois Pôncio Pilatos tornou-se o governador ali da Judéia. Aqui se encontra, né, na cidade judaica, vários tipos e títulos, nome de pessoas, detalhes da estrutura, do poder, e também o sincronismo no relato de Joséfo. E eles não mostram nenhum de acordo com essas pessoas, esses personagens citados, que foram descritos e relatados ali no Novo Testamento. Então, por essa razão de as personagens, os relatos, as épocas, casarem, estar tudo de acordo com a que foi relatado no Novo Testamento, é que Joséfo é tão importante para o contexto do Novo Testamento. As obras dele têm importância, sim, são validadas. João Batista, vamos falar de João Batista. E disse Herodes: a João eu mandei degollar. Quem é, pois, este de que estou ouvindo dizer essas coisas e procurar vê-lo? Esse é um trecho de Lucas, capítulo 9, versículo 8.
É o que Herodes está falando. Herodes está dizendo assim, ó, João eu mandei degolar. Quem é esse que está incomodando? Eu quero saber, que está fazendo essas outras coisas. E ele tentava saber quem ia falando a respeito de Jesus. Esse trecho que está em Lucas também é encontrado nas antiguidades judaicas. Diz assim, vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes um justo castigo pelo que ele fez contra João, cognominado Batista, pelo que Herodes o tinha matado, embora ele fosse um homem de grande piedade, que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça um para com os outros e a reverência para com Deus, e, tendo feito tudo isso, se unir em batismo. Esse trecho se encontra nas Antiguidades Judaicas de Joséfo. Portanto, perceba que, mais uma vez, o relato dos evangelhos casa ou concorda com o relato das Antiguidades Judaicas. Agora, é muito importante saber que essas obras são contemporâneas. Perceba também que a obra Antiguidades Judaicas foi encerrada por volta do ano 93 depois de Cristo. E o texto de Lucas é um pouquinho anterior, por volta do ano 70 depois de Cristo aproximadamente. Muito bem, vamos a um resumo da aula. As obras de Joséfo apresentam contribuições inestimáveis para o estudo do contexto do Novo Testamento e também do contexto do século I. As suas declarações históricas sobre Jesus e os eventos do Novo Testamento são muito significativas. As obras de Joséfo apresentam contribuições inestimáveis para o estudo do século I, como já dissemos. Portanto, ao falarmos de Flávio Joséfo e as suas obras, devamos sempre levar em conta essas considerações. Apesar de sabermos das dificuldades e desse pano de fundo, como é o caso de Joséfo pertencer a uma família rica e renomada da sociedade, e com isso ele garantiu seus estudos, se tornou um homem versado, com habilidades para escrever e escrever bem, e justamente por isso ele foi designado pelo próprio imperador romano para retratar, para contar aquela guerra, e acabou sendo uma ponte de contato entre os judeus e romanos. Depois do fim dessa guerra, ele acabou ganhando a liberdade. E por fim, ele acaba assinando o seu nome com o nome do senhor e benfeitor, o Titus. Ele passou a se chamar Titus Flávio Joséfo, como se fosse uma homenagem, como se fosse uma gratidão ao povo romano, como nós vimos no início, Ele ficou impressionado e passou a admirar toda aquela realidade do Império Romano. Apesar de tudo isso, nós temos muito o que agradecer a Flávio Joséfo por ter se esmerado e nos deixar tão ricos relatos. As contendas, as dúvidas entre os rabinos e entre os judeus historiadores, isso fora a parte, nós temos muito o que agradecer a Flávio Joséfo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Espero vocês na próxima aula.